ativa da Inspeção do Trabalho, por meio do programa Trabalho Sustentável, né, em lançar essa cartilha para combate, né, à violência, ao assédio, à discriminação. Aqui eu acho que representa um marco muito importante na inclusão dessa perspectiva nos mais diversos setores da economia. E eu vou começar aqui fazendo uma breve autodescrição para fins de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelo na altura dos ombros, eu uso óculos, eu estou de blazer, e atrás aqui está o banner da City. Deixa eu passar. Para quem ainda aqui não conhece a nossa cartilha, ela traz informações aqui sobre o combate à violência, ao assédio e à discriminação, estruturada nesses 7 tópicos. Começando aqui com conhecer para prevenir, sobre o que é violência, o que é a discriminação, o assédio sexual e moral também, como prevenir e combater essas práticas, né, no meio ambiente de trabalho, como reconhecer, né, as práticas de violência, assédio e discriminação, e qual deve ser a conduta frente a esses fatores. Aqui eu também coloco o link, né? Se vocês quiserem já acessar, já está disponível para download. E a gente começa aqui exatamente pelo conceito, né? A discriminação, ela pode ser conceituada como toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, e também outros marcadores sociais de diferença que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento. E esse tratamento diferenciado que a gente cita aqui, essa distinção, exclusão ou preferência, vai acabar colocando a pessoa em uma situação de desvantagem, e ela vai atingir principalmente os membros de minorias sociais que já possuem uma história de desvantagem ou de uma situação de vulnerabilidade na sociedade. E vejam aqui que, para ser caracterizada, a discriminação não é preciso que haja uma intenção, né, de causar mal, mas apenas que o efeito de destruir essa igualdade de oportunidade, né, seja identificado. Então, como eu coloco aqui no slide, o importante realmente é a gente identificar esse efeito. Dentro desse fenômeno da discriminação, a gente tem algumas classificações que eu acho que são interessantes aqui para todo mundo conhecer. Então, a discriminação direta, ela existe quando há a utilização de critérios explicitamente discriminatórios, como esses que a gente já citou aqui no conceito. Então, é o caso da utilização da raça, cor, sexo, religião, para efetuar a discriminação. Por exemplo, é o caso de se pagar um salário inferior a mulheres. É o caso, por exemplo, de se dispensar um trabalhador por ele ser homossexual. Ou então eliminar determinados candidatos de um processo seletivo por estarem acima de determinada idade, mesmo quando eles possuem a qualificação e habilidade exigida para a vaga. Por outro lado, quando esse critério adotado ele for aparentemente neutro, mas ele tem esse efeito de destruir a igualdade de oportunidade, vai haver o que a gente chama de discriminação indireta. É o caso, por exemplo, do empregador que vem a impor um teste de aptidão física para a contratação de um cargo de segurança, por exemplo. E nesse critério, né, que ele está colocando para esse cargo, ele coloca a exigência de que se corra 100 metros em 10 segundos. Só que o recorde feminino mundial para essa distância é de 10 segundos e 49 centésimos. Ou seja, não vai ter mulher no mundo que consiga realmente acessar esse emprego. Então, embora pareça ali ser um critério neutro e imparcial, ele gera um impacto desproporcional para as mulheres. Só um instantinho. Ainda dentro dessa conceituação aqui do fenômeno da discriminação, a gente tem um conceito de interseccionalidade também,
que é quando incidem 2 ou mais fatores de vulnerabilidade sobre a vítima de discriminação, esses marcadores, né, que eu já falei para vocês. Então, por exemplo, gênero, raça, estão incidindo sobre a mesma pessoa. A incidência desses fatores acaba agravando a situação de vulnerabilidade dessa pessoa dentro da sociedade e vai fazer com que ela seja mais suscetível à ocorrência de discriminações. E a cartilha, que já está disponível no site, como eu falei para vocês, vai trazer alguns exemplos de condutas discriminatórias. Por exemplo, publicar um anúncio de emprego fazendo referência a sexo, idade, cor, recusar emprego em razão desses critérios, considerar o sexo, a idade, a cor, situação familiar, por exemplo, como determinante para remunerar, né, para fazer realmente uma formação profissional ou conceder oportunidades de crescimento profissional. Exigir um atestado ou um exame de qualquer natureza para comprovar ou esterilidade ou a gravidez na admissão ou na permanência do emprego. A realização de revistas íntimas é considerada assim discriminatória, e a proibição de utilização de elevadores sociais por trabalhadores. E também aqui é importante a gente entender aqui o processo que leva à ocorrência dessas condutas discriminatórias, né? Como as generalizações, os estereótipos, os estigmas e o preconceito. E a gente precisa entender que os atos, antes deles alçarem esse patamar de discriminatórios, eles passam pelo processo de categorização. Então, eles só chegam à mente humana, né, como um estímulo cognitivo. Por exemplo, quando a gente vai atravessar uma rua movimentada, a gente olha aquela situação e a gente já pode categorizar, por exemplo, como uma situação perigosa. Então, isso é o processo de categorização que a gente vem aprendendo durante toda a nossa vida. Mas quando essas categorizações elas ocorrem de uma forma de generalização, de estereótipos, principalmente em relação a pessoas, essas categorizações podem nos levar a considerar o mundo de uma forma muito superficial. E esse comportamento pode gerar consequências graves, como a discriminação. E é importante a gente ressaltar que essas generalizações elas podem até ser verdadeiras em relação, eventualmente, a algum dos membros do grupo social que você está ali generalizando, né? Mas elas não podem ser entendidas como válidas para todos os membros do grupo social, em razão da variabilidade e da diversidade do ser humano. Então, gente, é um erro a gente generalizar, estereotipar, né? Uma generalização aplicada de uma forma falsa pode contribuir para a reprodução dos processos de marginalização de grupos sociais. E da mesma forma, atribuir um estigma a uma pessoa também gera discriminação. O estigma ele é um atributo culturalmente carregado ali de conotações negativas, que serve para marcar os indivíduos diferentes, né? Como se eles não fossem merecedores do mesmo apreço social destinado a outras pessoas. E, novamente, como as generalizações e os estereótipos, esses estigmas eles podem levar à discriminação e impedir a plena inserção social dos indivíduos. Dentre esses fatores aqui que eu já citei, né, que violam os princípios da razoabilidade, da solidariedade e da justiça, nós temos o preconceito. O preconceito ele consiste numa postura negativa, um pré-julgamento sobre determinadas pessoas ou grupos sociais, uma percepção de que essa pessoa vai fazer com que tenha uma conduta refratária em relação a outras pessoas. Ele se apresenta e acaba pautando, né, as condutas de uma forma tanto intencional quanto de uma forma inconsciente. Ele pode se expressar, por exemplo, por microexpressões faciais, por uma redução de contato visual. E aí a gente pode entender que tudo isso pode sim levar a uma conduta discriminatória,
né? E essa discriminação ela opera em termos de superioridade e inferioridade. Então, indivíduos que se consideram superiores por estarem vinculados ali a um determinado grupo social valorado positivamente, acabam menosprezando os que pertencem a grupos sociais vistos com preconceito. E eu trago para vocês aqui alguns outros exemplos de práticas que são consideradas discriminatórias no mundo do trabalho e aqui divididas pelas fases do contrato de trabalho. Então, os anúncios com critérios de seleção excludentes aqui de forma injustificada, por exemplo, né? Vagas para pessoas com menos de 40 anos. Isso é totalmente discriminatório. Numa avaliação ou uma análise prévia de currículos que a gente exclua, por exemplo, mulheres em idade de ter filhos. Ou ainda numa entrevista de emprego, a gente acabar fazendo perguntas sobre o desejo dessa mulher de ter filhos, ou opinião política, por exemplo. Durante a fase contratual, a gente pode citar como conduta discriminatória o pagamento de salários inferiores aqui para certas pessoas ou grupos, critérios de promoção não aplicáveis a todos, punições também de forma seletiva, o assédio, em relação a características, como já falei anteriormente, né, marcadores sociais de diferença, como raça, gênero, orientação sexual, ou, por exemplo, atuação sindical, que vai gerar um clima de trabalho, né, hostil, humilhante ou ofensivo. A retaliação a representantes de trabalhadores, como de sindicatos ou CIPA, ou aqueles que denunciam ou prestam testemunho sobre abusos também. No término de contrato, a gente pode citar aqui como exemplo de conduta discriminatória proibida a dispensa imediata de um empregado após o afastamento em razão de doença ou da licença maternidade, por exemplo. As listas aqui na fase pós-contratual, contendo os nomes dos empregados que moveram, por exemplo, ações trabalhistas, também é considerado como uma conduta discriminatória. Mas, bem, onde a gente pode encontrar essa fundamentação jurídica para o direito à não discriminação e à igualdade? Né? De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, já bem adiantou aqui a Beatriz anteriormente, a eliminação da discriminação e o trabalho seguro e saudável são princípios fundamentais que devem ser garantidos a todos os trabalhadores. A OIT também prescreve que o trabalho decente, né, como um direito fundamental do trabalhador, e ele deve ser exercido em condições de liberdade, equidade, dignidade e segurança. A proibição da discriminação, aqui como a gente também pode ver, está expressa em diversos diplomas legais, tanto na legislação internacional quanto na nacional, e aqui eu vou citar algumas normas, né? A gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a Convenção número 111 da OIT. Essa convenção, número 111, ela traz justamente aquele conceito que eu já falei um pouco mais à frente. A nossa Constituição, ela também prevê a igualdade de todos, sem distinções, ela veda qualquer forma de discriminação, e especificamente a discriminação em razão de sexo, cor, raça, origem, deficiência, estado civil, crença religiosa, convicção filosófica ou política. O Brasil, ele tem a Lei 9.029, que trata sobre a proibição, né, de práticas discriminatórias,
e atribui também multas e outras penalidades para o descumprimento. A CLT também vai trazer aqui multas para práticas consideradas discriminatórias, em geral, né, a questão do salário e também em razão de sexo, idade, cor ou situação familiar. E agora que a gente já traçou esse percurso aqui pelos conceitos, exemplos práticos e um pouco da legislação sobre a discriminação, a gente precisa falar um pouco dos impactos que essas práticas podem causar na saúde, né, no aspecto social, no aspecto econômico e também para a empresa. Então, do ponto de vista da saúde do trabalhador, as práticas discriminatórias elas têm o potencial de gerar condutas de ordem psicopatológica, como, por exemplo, depressão, ansiedade, psicossomática, como gastrite, hipertensão arterial, de ordem comportamental também, como desordem de apetite, e até o aumento no consumo de álcool e drogas. Com relação ao aspecto social, esse tratamento negativo, né, ou a rejeição do discriminado, eles acabam não permitindo a integração dessa pessoa na convivência social, acentuando o risco de acometimento de doenças, né? Com relação ao impacto econômico, a vedação do acesso ao trabalho ou ainda da sua manutenção, motivada ali pela discriminação, ela vai afastar essa pessoa ou o grupo, né, de que se trata, de ter um emprego para que lhe garanta recursos de subsistência, por exemplo. Para a empresa, vai trazer maior dificuldade para que se realize tarefas, menor criatividade dos trabalhadores, a queda na produtividade, vai impactar nas faltas no trabalho e o aumento dos custos relacionados ao absenteísmo. Como a gente pode perceber aqui, a prática discriminatória ela acaba comprometendo o desenvolvimento socioeconômico e o princípio da dignidade da pessoa humana. E já me encaminhando aqui, né, para o final da nossa apresentação, eu venho trazer para vocês também aqui as consequências legais das práticas discriminatórias. Né? Como consequências, a gente pode citar as consequências trabalhistas, né? O reconhecimento da prática discriminatória por uma decisão judicial, por exemplo, a sua anulação, a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, a opção pelo empregado entre a reintegração ou a percepção em dobro da remuneração do período que foi afastado, né, uma indenização. Como uma consequência administrativa, a gente tem a multa, né, aplicada dentro do contexto da fiscalização do trabalho, que é de 10 vezes o maior salário pago pelo empregador, elevado em 50% em casos de reincidência. Pode acontecer também a proibição de empréstimo ou financiamento junto às instituições financeiras oficiais. E aqui é importante também lembrar que os efeitos dessas sanções administrativas, elas só vão acontecer depois da decisão final do processo administrativo, que vai ser originado por um auto de infração, né? Vai ser garantido, claro, ampla defesa e o direito de recurso ao infrator. E, por último, aqui a gente tem as consequências do âmbito penal. Né? A Lei 9.029 vai trazer aqui os crimes previstos de práticas discriminatórias, que vão ser punidos com detenção e multa. A gente tem a Lei 7.716 para crimes resultantes de preconceito de raça e de cor, que também é aplicável em relação à discriminação em razão da orientação sexual. A Lei 7.437, que vai trazer as contravenções penais e as práticas de atos resultantes de preconceito, raça, cor, sexo, estado civil. Também temos aqui a Lei 7.853 e a 13.146 de 2015, sobre pessoas com deficiência. A gente também tem a Lei 12.984 de 2014, para punir a discriminação de portadores do vírus HIV.
e o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, que vai trazer aqui os crimes contra pessoas idosas, né, com idade igual ou superior a 60 anos. Bem, eram essas as informações que eu tinha aqui a passar para vocês hoje. Muito obrigada e fico aqui à disposição. Obrigado, Ilana. Brilhante apresentação. Não dá mais para admitir qualquer tipo de discriminação no trabalho, né, Ilana? Isso é um absurdo. Nós, da Inspeção do Trabalho, nós não admitimos, se pegarmos, haverá autos, haverá consequências administrativas e até encaminhamento para as instâncias responsáveis. Prezados, eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela aqui com vocês sobre o programa Trabalho Sustentável. Está compartilhado, né, gente, a minha tela? Muito bem. Ian, está compartilhado, Ian? Está compartilhado, Almeida. Pode prosseguir. Olha só, teve muitos questionamentos aqui. Onde é que eu encontro isso? Onde é que eu encontro cartilha? Desculpem. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, você quer saber questões sobre o mundo do trabalho? Você vai clicar gov.br/CIT. Muito bem. Aqui você tem tudo relacionado à CIT. Programa Trabalho Sustentável, Conheça a CIT, a CAMPAT, nossa campanha de prevenção, e muito mais orientações. Fiscalização do trabalho, combate à discriminação, que a Ana acabou de falar, o radar CIT, importantíssimo para saber onde é que ocorre mais acidentes, onde estão acontecendo os acidentes do trabalho. O combate ao trabalho escravo, com todas as informações que o Maurício nos trouxe, a informalidade, a erradicação, enfim. Você vai encontrar aqui uma série de informações para que você possa dar assessoria na sua empresa, para que você que é empregador possa andar em conformidade com os critérios de ESG, com os critérios de sustentabilidade. Muito bem. Também sobre o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas, né? Sobre o FGTS digital, né? Essa novidade que já está em prática, já está alcançando muitas empresas. E também sobre o PGE, além de diagnósticos, enfim, uma série de informações. Mais ainda, ela tem as fichas MEIs, o REP, orientações, enfim, tudo relacionado ao mundo do trabalho. Muito bem. Almeida, eu quero saber onde é que estão as cartilhas que foram lançadas hoje. Você clica em Programa Trabalho Sustentável. Você vai ver as orientações relacionadas ao trabalho sustentável e também, assim, o folheto, as ações previstas para 2022, as cartilhas que foram lançadas, que já estavam lançadas anteriormente e que estão lançadas hoje. Vou voltar um pouquinho para que a gente possa ver também assim. E sobre o PGR, a mesma coisa. Você vai entrar aqui no Programa de Gerenciamento, né, de Riscos e você vai correr, né, você vai passar. Vamos, meu filho, ande isso, né? Então, aqui tem então as informações que você precisa. Eu quero fazer declaração de inexistência de risco. Opa, padaria açougue, está aqui. Eu quero fazer assim, a ferramenta de avaliação de riscos no trabalho rural. Eu convidei aqui vários amigos que têm atividades rurais para participar de aqui. Como é que eu faço para estar em conforme com a legislação trabalhista com relação à segurança e saúde? Veja essa ferramenta, consulte, coloque os dados. Esses dados, eles não ficam arquivados conosco, ele é somente para a sua utilização. E assim, nós temos muito mais diagnóstico de acidentes, né? Os autodiagnósticos, como a gente acabou de ver, né? Acabou de ser mostrados, e também sobre o trabalho, sobre o Dia Nacional de Segurança, que vão mostrar para vocês como é que eu faço para entrar, para ver os vídeos do Dia Nacional de Segurança nas escolas, gov.br/DNSSE. Então, aqui tem uma seção que tem aqui os planos de aula, todo aquele material que eu falei, e também assim, os materiais de apoio. Eu quero ver os vídeos do Ensino Fundamental 1. Você vai entrar, eu vou colocar aqui. Claro que sim. Deixa eu tirar essa propaganda, que eu já deixei ele prontinho aqui. Então, assim, a gente vai apresentar, né? Então, assim, você vai ter os vídeos que você pode mostrar para seu filho, para o seu sobrinho, para as pessoas na sua casa, na sua comunidade, na sua escola, né? Então, assim, você consegue levar prevenção para sua casa. Muitos acidentes domésticos, pessoal. Olá, vamos acompanhar um pouquinho. Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um dia muito legal. Vamos falar de alguns cuidados que todos vocês
crianças, assim como seus pais, mães, responsáveis, cuidadores e professores devem ter. Muito bem, vamos cortar, voltando, Ian, a nossa apresentação, tá? Mostre a mim, por gentileza, tá? Então, assim, você encontra todas essas informações na internet. Navegue, veja, use a tecnologia a seu favor, né? Conheça, divulgue prevenção, é importante. Prezados, agora nós vamos para a última palestra, antes da gente fazer as perguntas e respostas, tá? E uma das mais importantes de hoje, se não a mais, eu convido aqui a Odete Reis, que é colega auditora fiscal do trabalho em Minas Gerais, ela é médica do trabalho também, né? Que vai nos falar sobre assédio e outras formas de violência no trabalho, né? Em decorrência da Lei 14.457. Odete, bom dia, a palavra é sua para você falar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse assunto tão grave, né? Esse assédio no ambiente de trabalho. Bom dia, Almeida. Bom dia para todas e para todos. É um prazer grande para mim estar aqui. É um tema que muito caro para mim, é um tema que eu tenho trabalhado e pesquisado muito nos últimos anos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E eu queria antes fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, cabelos longos. Para mim ficou escuro, vocês estão... Ian, você tá tudo ok? Sim, sua tela está compartilhada, Odete, pode prosseguir. Você só Tá. tem que alterar a sua aba para voltar a visualizar, talvez, o navegador. Ok. Eu sou uma mulher, desculpa, gente, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, abaixo dos ombros, estou usando uma blusa amarronzada e uso óculos. Então, eu vou falar sobre assédio moral. Odete, Oi. desculpe te interromper. Por favor, reativa a câmera. Eu acho que tu clica. Deu certo agora. Obrigado. Tá. Então, esses são os temas, os tópicos que eu vou falar. Alguns eu vou ter que falar de forma bem rápida, passar de forma bem rápida, porque é um tema muito complexo, nós não temos muito tempo, e assim, já estamos também com quase 2h30, né, que vocês estão aqui. E eu vou me ater, então, em alguns que eu considero que são mais importantes para a gente conversar nesse momento. Então, vou começar com uma breve introdução. Não tem como a gente falar sobre assédio moral sem falar um pouquinho, mesmo que de forma muito breve, sobre o lugar do trabalho para a vida das pessoas. Então, o trabalho, assim, muito mais do que, além, né, de ser uma fonte de onde a gente tira a nossa subsistência, também o tempo também que a gente dedica ao trabalho, né, que às vezes extrapola muito a nossa jornada diária, a gente acaba que fora do trabalho, a gente acaba tendo às vezes que buscar conhecimento, treinamentos, capacitações para a gente, e mesmo só de pensar no trabalho, né, buscando habilidades, então, para a gente utilizar para realizar nossas atividades, então isso também a gente tem que considerar. E, então, tudo que acontece lá no nosso trabalho vai refletir na vida. E, nesse sentido, é interessante que Christophe Béjur, que é um grande pensador e estudioso do trabalho, né, ele fala que o trabalho ele transita num ambiente ambivalente que, ao mesmo tempo que ele pode ser fonte, então, de reconhecimento, de satisfação, de saúde, ele também pode ser fonte de insatisfação, de adoecimento, de angústia, de sofrimento. E, nesse sentido, o Ministério da Saúde, ele revisitou o conceito de saúde e numa convenção nacional, há uns anos atrás. Então, para o Ministério da Saúde, o conceito de saúde hoje leva em consideração várias condições, né, de todas as dimensões da vida das pessoas. Então, condições de alimentação, de habitação, educação, renda, e nesse meio aí também está o trabalho, o emprego, o lazer. Então, só mostrando, né, as dimensões que são afetadas e que a importância do trabalho na nossa vida. Bom, outra coisa que também é importante a gente lembrar é a Convenção 190 da OIT,
Essa convenção foi a última convenção adotada pela OIT em 2019, e ela fala especificamente sobre violência e assédio no mundo do trabalho. Essa convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil e não vai dar também para a gente se aprofundar nela, mas ela é muito importante que depois, se vocês tiverem interesse, que vocês vão lá para ler, conhecer, porque ela é específica sobre esse tema, né? Então, mostrando a importância desse tema atualmente para todos. Os fatores psicossociais do trabalho também são, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eles têm aí uma íntima relação com a gênese do assédio moral, e então aí mostrando, né, a importância também de se abordar esses fatores psicossociais, né, pelos profissionais de saúde e segurança dentro das empresas. A gente vai falar um pouquinho adiante, então. E, então, a gente, começando com o conceito, esse conceito é um conceito que é muito citado, e eu gosto dele, que eu acho que ele é bem completo, e é de uma pessoa que é a maior referência mundial quando se fala em assédio moral, que é a Marie-France Irigoyen. Então, ela fala que o assédio moral é qualquer conduta abusiva, pode ser um gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, e aí ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Então, o assédio moral são atos que constrangem, que intimidam e que podem trazer, então, consequências gravíssimas, né? Muitas vezes muito graves para os trabalhadores, e não só para os trabalhadores, para a empresa, para a sociedade, como nós vamos ver aqui à frente. Esse tema aqui é bem importante, esse tópico, que é sobre a abordagem do assédio moral. Cada vez mais se está abandonando essa abordagem chamada de tradicional, que é uma abordagem que é focada mais no assediado e no assediador. Então, hoje, as abordagens mais atuais e mais completas, que é chamada de abordagem psicossocial, ela leva em consideração tudo que está ali no entorno de onde está ocorrendo o assédio moral. Então, ela entende que a origem do assédio está na forma de organização do trabalho e da sociedade, além de elementos, é claro, pessoais, de características pessoais e de relacionamentos. Então, ela entende que a análise do assédio moral deve ser dos elementos do trabalho e da sociedade que permitem, favorecem e muitas vezes até solicitam atos de assédio moral. E, nesse sentido, para esse tipo de abordagem, a gente tem dois tipos de assédio moral, que é o interpessoal e o organizacional. O assédio moral organizacional a gente vai falar de forma muito rápida nesse momento, talvez em outro momento a gente consiga falar mais, mas é aquele que a gente vai, então, dessa forma, se ater mais no interpessoal. O organizacional, então, é aquele em que as práticas que constrangem, que humilham, elas estão dentro da forma de gestão adotada pelas empresas. E o objetivo, na verdade, nesse caso, é que os objetivos empresariais, institucionais, sejam alcançados, né? Só que, devido às práticas utilizadas, acaba que surge o assédio moral. Então, vamos falar um pouco sobre a dinâmica do assédio moral. Então, como a gente viu, é um fenômeno social complexo, multicausal, e tem fatores culturais, socioeconômicos, organizacionais e individuais envolvidos. Então, tem um diagrama que eu acho bem interessante, que eu tirei dessa autora de uma dissertação de mestrado, que o tema dela foi assédio moral, e ela, a partir de pesquisas, de várias pesquisas, ela fez um diagrama em que ela mostra como que a todas as dimensões, como que essas dimensões se associam e para, então, que aconteça ou até inibam o assédio moral. Então, ela considera, então, as pessoas, a organização e a sociedade. Então, as pessoas, de acordo com suas personalidades, a cultura, a visão de mundo, a sociedade, de acordo com as políticas sociais, a política econômica, a globalização, e a organização, então,
o seu clima e cultura organizacionais, a organização do trabalho, os tipos de lideranças, as mudanças que podem ocorrer nas organizações. Então, em relação ao clima e cultura organizacional e organização do trabalho, eu vou falar um pouquinho adiante. Em relação às mudanças, nesse caso aqui, são mudanças como mudanças de equipe, reestruturações, fusões, que são mudanças que, às vezes, necessitam que aconteçam, né? Elas têm que acontecer. Não é que não tenham que acontecer, mas é a forma como elas acontecem. Então, deve ser da forma mais transparente possível, né? Com muitas informações para os trabalhadores sobre essas mudanças, e que todos os seus direitos, né, os direitos desses trabalhadores sejam respeitados. A gente vê muito, é um ponto muito importante isso, porque a gente vê muito, durante essas reestruturações, fusões, casos muito sérios de assédio moral, né? A gente tem até um caso bem emblemático que ocorreu na França, se der tempo a gente fala no final. Em relação à organização do trabalho, então, como a gente falou, né, as questões dos fatores de risco psicossociais que estão ali muito relacionados com a presença do assédio moral, com a prática do assédio moral, e não só do assédio moral, né, propiciando, então, discriminação, assédio sexual, moral e outras formas de violência. Então, não vou citar todos, mas somente alguns que a gente considera mais importantes. Então, está muito longe de ser uma lista exaustiva, né? Então, por exemplo, dificuldades na gestão de conflitos, carga excessiva de trabalho, insatisfação no trabalho, falta de reconhecimento, o baixo apoio ou suporte social, o baixo apoio ou essa falta de suporte social de colegas, de superiores, isso tem um impacto muito grande. Inclusive, as pesquisas mostram que eles funcionam até como um fator que protege os trabalhadores de adoecer, né, de conseguir lidar melhor com essas situações. Então, o elevado grau de competitividade dentro das empresas, elevado nível de estresse, a baixa estabilidade no emprego, né, ou uma situação laboral precária, com recursos precários, sejam humanos ou materiais, as tarefas monótonas e com pouca autonomia, a cultura organizacional que permite ou se omite diante dessas práticas, e práticas de gestão pouco claras e, por vezes, perversas. Em relação à cultura organizacional, é importante a gente falar primeiro, de forma muito breve também, o que é, né, o que é a cultura organizacional. Então, ela é um conjunto de normas, de regras, de condutas que aquelas pessoas daquela organização, daquela empresa, estão acostumados a cumprir, a seguir. Inclusive, isso é passado para as pessoas novatas, né, para quem está chegando naquele local. E o importante da cultura organizacional, o que chama muita atenção, é que a maior parte dessa cultura, ela, por volta de 80%, ela é invisível, né? Ela não, são os elementos informais. Então, os autores até mostram em forma do iceberg, que é essa figura, então, que mostra ali que os elementos formais, explícitos e visíveis, né, que estão ali bem à mostra, aqui são as metas, objetivos, padrões e procedimentos, etc., representam por volta de 20% só da cultura. E os elementos informais ou ocultos, que são os valores, atitudes, crenças, sentimentos, amizade, grupos informais, normas de comportamento, isso representa por volta de 80% da cultura organizacional. Dessa forma, assim, é importante a gente, então, levar em consideração que sempre ter um estudo muito aprofundado da cultura organizacional e, então, dessa forma, a organização do trabalho né, a cultura organizacional está incluída aí dentro da organização do trabalho, entende dessa forma que os atos hostis e os comportamentos inadequados, eles só ocorrem quando são permitidos, ou por conveniência ou por omissão das empresas. Ou então, quando são banalizados ou naturalizados pela cultura organizacional. E tem autores que são até bem mais incisivos. Eles dizem, esse autor aqui, por exemplo, ele é também uma referência mundial, um autor norueguês,
pesquisador norueguês sobre assédio moral, ele fala que o assédio acontecerá somente se a cultura organizacional permitir ou recompensar esse tipo de comportamento. Bom, quais são as principais táticas ou métodos de assédio moral? Então, nós vamos citar algumas aqui, né? Não são, obviamente que não são todas. Então, por exemplo, retirar da vítima a autonomia, não lhe transmitir mais as informações úteis para a realização de tarefas, contestar sistematicamente todas as suas decisões, criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada, isolar a vítima do grupo, colegas e os superiores não conversam com ela ou ignoram sua presença, impedir de se expressar, dar-lhe instruções impossíveis de serem executadas, não levar em conta recomendações de ordem médica, induzir a vítima ao erro, fazer gestos de desprezo diante dela, suspiros, levantar de ombros, espalhar rumores a seu respeito, zombar de suas origens, criticar sua vida privada, implicar com suas crenças religiosas ou convicções políticas, etc. Bom, o assédio, em relação ao assédio moral organizacional, né, como a gente falou, então, essa forma de assédio, na verdade, essas práticas hostis, elas estão inseridas nos métodos de gestão. Então, as principais estratégias abusivas de gestão que a gente encontra é a gestão por estresse, a gestão por injúria e a gestão por medo. A gestão por estresse é aquela em que há uma supervisão ostensiva sobre os trabalhadores, há uma cobrança exagerada por metas. A gestão por injúria é aquela em que há exposições desnecessárias dos trabalhadores, e a gestão por medo é aquela em que há uma ameaça explícita ou implícita, e tudo isso, né, todas essas formas de gestão, então, buscando que os objetivos institucionais sejam executados. Então, quais são as orientações para as vítimas? Esse é um tópico também que eu considero muito importante. A gente sabe que o assédio moral, em geral, ele é feito na surdina, né? Tem um pesquisador brasileiro, Roberto Eluani, que ele fala que é um crime que é feito sem deixar digitais. Então, as pessoas às vezes têm muita dificuldade na hora de provar e muitas vezes não procuram, não denunciam por causa disso. Então, o que elas podem fazer? Né? E outra coisa importante também é que há um pacto de silêncio dentro da empresa. Voltando aqui, eu gostaria de falar sobre a doutora Margarida Barreto, desculpa, que ela, inclusive, faleceu recentemente, e a doutora Margarida Barreto, ela é talvez a principal referência nossa em assédio moral aqui no Brasil, né? Ela que levantou esse tema para a gente com seus estudos, falando sobre assédio moral no trabalho, e nos seus trabalhos ela chama atenção para isso. Ela fala que se no início, na verdade, os colegas de trabalho, eles não sabem, depois de um certo tempo, o que se vê é que todos ali sabiam o que estava ocorrendo. E por que eles não falam? Né? Por que eles não denunciam? Então, são várias as questões, né? Tá? Por medo de perder seu emprego, ou por medo até de sofrer, eles mesmos, né? Passarem a sofrer o assédio, ou sofrer retaliações, enfim. Então, ela fala que o que ocorre na empresa é um pacto do silêncio e da tolerância. E o Christophe Dejoux fala que o assédio, então, é exercido contra uma vítima sob o olhar dos outros, que sabem, que veem e que se calam. E isso aqui é um site que a própria Margarida Barreto, ela criou um site que chama, eu havia até colocado aqui o link, assediomoral.org.br, é bem interessante, depois se vocês quiserem, tem muito material lá, então ela chamando a atenção, né, para as pessoas não se calarem frente às situações de assédio moral. E, então, o que as vítimas podem fazer? Né? Então, elas devem anotar detalhadamente as humilhações sofridas, com dia, mês, ano, hora, local, nome do agressor, pessoas que testemunharam o fato, conteúdo da conversa e tudo que ela julgar necessário. Então, isso aí, mais para frente, isso pode ser muito importante. Juntar, então, todas as provas possíveis, documentos, gravações,
testemunhas, laudos médicos, etc. Dar visibilidade do ocorrido, procurando ajuda perante colegas de trabalho, em especial daqueles que testemunharam o fato ou que já sofreram assédio, né, daquele mesmo agressor. Essas provas, né, há uma discussão se essas provas, gravações telefônicas, mensagens, mesmo mensagem de WhatsApp, se seria aceito. Isso aqui eu tirei do site do próprio TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele fala sobre o assédio sexual, mas obviamente que pode ser usado para assédio moral também. Então, falando que essas provas são admitidas, e já há também resoluções na Justiça em que foram consideradas como legítimas esse tipo de prova. Então, evitar conversas isoladas com o agressor, comunicar a situação ao setor responsável, ao superior hierárquico do assediador, exigir por escrito explicações relacionadas à agressão e permanecer com cópia dessa carta, e enviar essa carta para o setor de recursos humanos, e se o assediador, então, deu a resposta, enviar essa resposta também. Realizar denúncia nos espaços disponíveis na empresa, ouvidoria, comitês de ética, outros meios idôneos disponíveis, denunciar aos órgãos de proteção e defesa dos direitos das mulheres, né, quando for esse o caso, denunciar ao sindicato profissional, ao serviço de inspeção do trabalho e aos outros órgãos competentes, relatar o fato perante a CIPA e o SESMIT. E quais as consequências? Bom, a Ilana já falou, né, várias dessas consequências, que não são diferentes das consequências relativas à discriminação, né, às vítimas de discriminação, de preconceito, etc. Então, para o indivíduo, ocorre desde um mal-estar, né, se encerra logo essa situação, não passa disso, mas, infelizmente, o que a gente vê é que ela tende a se perpetuar, né, durante um tempo, então isso acaba podendo levar a consequências drásticas para as pessoas, inclusive refletindo fora do trabalho, né, a pessoa começa a se isolar, não só no trabalho, mas também socialmente, dentro de casa, então há um reflexo junto à sua família, e levando a diversos, além desse todo mal-estar, desse possível adoecimento, até consequências também de perda do emprego, né, de insatisfação com o seu trabalho e de perda financeira, né, com gastos financeiros, com médicos, com assistência, com medicação, enfim. E para a empresa e para a sociedade também há várias consequências, inclusive para a empresa, além de custos com rotatividade, com absenteísmo, a imagem dela pode ser danificada, né, pode ser prejudicada com isso. Para a sociedade também, esses afastamentos, aposentadorias precoces, inclusive tem casos de suicídio, né, relacionado, cada vez mais frequentes, os casos de suicídio relacionados a essas situações. As medidas, então, o que as empresas devem fazer para combater o assédio, né? Para evitar essas práticas, não só o assédio, mas também aqui se aplica para todas essas, para discriminação, para toda forma de violência no ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa é que as empresas devem deixar claro que para elas existe uma tolerância zero em relação a essas situações. E ela deve ter normas internas, então, nessas normas internas, que pode ter o código de ética ou de conduta, mas com definições claras do que é assédio, do que é assédio moral, do que é assédio sexual, do que é discriminação, etc. Deve ter um posicionamento claro da empresa em relação a isso, quais são os comportamentos que são aceitáveis e quais que são inaceitáveis naquele espaço. E uma descrição dos riscos desses comportamentos. Então, quais são, se isso acontecer, o que pode acontecer, né? Quais as sanções que são aplicáveis. Isso é muito importante, né? Na nossa prática, a gente vê que quando a gente vê situações de assédio dentro da empresa, a gente vê que há realmente uma tolerância muito forte dessas empresas onde que está acontecendo isso. Então, se é uma coisa muito clara, muito debatida, e ficar muito claro para as pessoas que aquilo não é aceitável, que elas podem ser punidas, com certeza isso vai ser reduzido. Então, as denúncias, é preciso ter muito claro quais que são esses canais de denúncia,
deve ser garantido o anonimato, né? Muitas pessoas, a gente ouve muito isso dos trabalhadores em empresas grandes, com canais de denúncia, que eles até divulgam, mas que as pessoas, às vezes, elas têm medo de denunciar porque de não ser garantido o anonimato. Então, até uma sugestão que eu li outro dia, achei muito interessante, até para acolhimento de denúncia, o espalhar urnas na empresa, então em locais em que há uma certa privacidade, né? Porque aí não precisa usar e-mail, talvez seja mais fácil de garantir esse anonimato. Então, em relação às denúncias ainda, qual que vai ser o tratamento, isso deve ser muito claro também para a denúncia não se perder, né? Então, qual que vai ser o tratamento para essa denúncia e quais que são as sanções que vão ser aplicadas, etc. A disseminação da informação e a divulgação constante, né? Então, a gente vê que essas questões que são divulgadas pelas empresas, que muitas vezes, infelizmente, a empresa às vezes faz isso só para dizer que fez isso, né? Então, e é esquecido, não só pela empresa, mas também pelos trabalhadores. Então, é muito importante que haja uma divulgação constante, né? Então, periodicamente, isso a gente vai ver lá na Lei 14.457, que a gente vai falar no final, que ela até prevê, né, que no mínimo de 12 em 12 meses haja campanhas em relação a isso. E o monitoramento dessa política também é muito importante. Então, periodicamente, deve-se verificar como que está ocorrendo, se está sendo efetivo, o que é que precisa ser modificado, fazer um levantamento das denúncias, sobre o que eram as denúncias, em qual setor, etc. Em relação à organização do trabalho, né? Então, a gente viu a importância da organização do trabalho na gênese do assédio, de outras formas de violência. Então, entre outros, né, também, obviamente que não vamos falar tudo aqui agora, mas adequar a quantidade de trabalho ao tempo de duração da jornada, reduzir o trabalho monótono e repetitivo, a política de metas, né? Então, ter uma política de metas que seja factível, que tenha a participação dos trabalhadores ou dos seus representantes, né, na hora de elaborar essas metas, as formas de cobrança de produtividade, né? Evitar, na verdade, proibir qualquer tipo de cobrança que expõe os trabalhadores. As estratégias de gestão, né, importantíssimo isso, a capacitação de líderes, então garantir que eles tenham um treinamento e a capacidade necessárias para administrar esses conflitos que surgem no ambiente de trabalho, né, para que eles não persistam e não se transformem em assédio ou outras formas de violência. Promover a autonomia dos trabalhadores na realização das tarefas é um ponto também importantíssimo. Fomentar o apoio entre os trabalhadores e seus superiores na realização das tarefas, criar e manter uma cultura organizacional onde o assédio moral, mais uma vez, né, gente? Então, onde o assédio moral, sexual, a discriminação e a violência não sejam tolerados, né? Então, a importância, mais uma vez, da cultura organizacional. Bom, então, vamos falar um pouquinho aqui da lei, a Lei 14.457, né, que foi publicada agora em setembro de 2022, o programa Emprega Mais Mulheres. Então, lá no capítulo 7 dessa lei, o capítulo 7, o título é das medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. Importantíssimo, né, algo assim, bem inovador. Infelizmente, a gente não tem muito na nossa legislação trabalhista sobre assédio moral ainda, apesar da gente saber que tem como abordar, né, mesmo através dos riscos psicossociais, mas enfim. Então, no artigo 23 dessa lei, ela fala, então, que para a promoção, né, de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção de mulheres no mercado de trabalho, as empresas com CIPA deverão adotar as seguintes medidas, além de outras que elas julgarem necessárias, né, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e as demais formas de violência no âmbito do trabalho. Então, ela está prevendo essas medidas, a princípio, para todas as empresas que possuem CIPA, né, mas a gente vai ver que, como as empresas precisam ter uma pessoa responsável também, né, que era chamado o designado
pelas atribuições da CIPA, essas empresas também vão ter que tratar desse assunto. Bom, então ela prevê, então, no inciso 1, inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, né, e com ampla divulgação, a fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias para apuração dos fatos, aplicação de sanções administrativas, garantindo o anonimato das pessoas, né, que estão fazendo a denúncia. Então, no inciso 3, ela fala, então, da inclusão desses temas referentes à prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA, e a realização, no mínimo, a cada 12 meses, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no ambiente do trabalho. Então, até já comentando algumas perguntas que surgiram ali no chat mais cedo, então, isso aqui está previsto, que alguém comentou, que será que não deveria fazer parte, esse canal de denúncias, do RH da empresa? Na verdade, a lei fala que esse canal de denúncia, ela não está vinculando o canal de denúncias à CIPA, né? Então, é preciso fazer essa distinção aqui. Ela fala que as empresas que têm CIPA têm que aplicar esses incisos. Então, a responsabilidade é da empresa em relação a todos esses incisos aqui, né? Isso tem que ficar bem claro. Então, é mais ou menos dentro daquilo tudo que a gente falou, né? É bem interessante essa lei. E lembrar que ela vai entrar em vigor daqui a 180 dias da publicação, né? Foi publicado no dia 21 de setembro, e isso já está em discussão, né? A alteração na NR5 já está em discussão aqui dentro da CIT, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Bom, eu acho que é isso, gente. Eu agradeço e estou à disposição. Muito boa a sua explanação, Odete. Muitas perguntas mesmo. Pessoal, nós já estamos